Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um pouco sobre divisão de números naturais, certo? Só as divisões com números naturais. Eu coloquei aqui o primeiro exemplo, 184 dividido por 8, certo? Então, preste bem atenção aqui pessoal, 184 dividido por 8, como é que vai ficar? Como aqui eu tenho uma casa no divisor, o dividendo eu tenho 3 números, então eu vou pegar o primeiro número. 1 não pode dividir por 8. O que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado aqui, que vai ficar 18, certo? E quanto é 18 que divide 8, certo? Qual é o número que podemos multiplicar por 8 para dar 18? Ou pelo menos, pessoal, se não der o 18, o que mais aproxima do 18. O que não pode é ultrapassar. Lembre bem disso. Então, viemos aqui. 2 que multiplica 8 é 16, certo? E 16 para 18 falta quanto? Falta 2. Então, 2 vezes 8 são 16, para 18, 2, certo? Falta um outro número. Qual outro número que falta descer aqui? O 4. Então, eu desci o 4. Já tinha um 2 da sobra. Juntou com o 4, ficou 24. Quanto é 24 dividido para 8? Qual é o número que multiplica por 8 que dê 24? Então, está aqui que é 3. Porque 3 vezes 8 é 24. Para 24, nada. Então, 24 dividido por 8 dá 3. Porque 3 vezes 8 é 24. E 24 para 24 falta alguma coisa? Não. Então, o que? 0. Então tá aqui, pessoal. 184 dividido 8 dá 23. E sobrou o que de resto? Nada, porque não sobrou nenhum outro número aqui, além do zero, então não sobrou nada. E eu quero que vocês entendam o seguinte, esse 184 aqui, ele é chamado de dividendo. Ele é chamado de dividendo. Esse 8, ele é chamado de divisor. O 8 é chamado de divisor. O 23 aqui, pessoal, é chamado de quociente, que é o resultado da divisão. E esse zero aqui é o resto da divisão, porque não sobrou nada. Dividiu 184 para 8, deu 23 para cada e não sobrou nada, certo? Então é chamado de resto. E aqui, pessoal, olha só, para poder tirar a dúvida de alguns alunos, ó professor, como é que eu posso saber se essa divisão aqui está correta ou não? Primeiro, pessoal, para nós saber se uma divisão está correta ou não, você tem que pegar o quociente e multiplicar com o divisor. Então, quando você pegar o quociente e multiplicar com o divisor, tem que dar o resultado do dividendo. Como o dividendo aqui é 184, quando eu multiplicar o 23 com 8, tem que dar 184. Então, vamos aqui. Eu peguei o 23, que é o quociente, e multipliquei por 8, que é o divisor. Vamos ver quanto é que ficou. 8 que multiplica 3 dá 24. Fica 4, vão 2. 8 que multiplica 2 são 16. Com 2 que foi somado com 2 dá 18. Então, desci o 18. Qual o resultado aqui do dividendo? 184 e 184. Isso significa, pessoal, que a divisão está correta, certo? Vamos aqui para alguns exemplos aqui, ó, da alternativa A. 4.586 dividido por 2. Pessoal, presta atenção em cada detalhe dessas divisões que eu coloquei aqui, que é para que vocês possam compreender cada caso. Como eu tenho uma casa aqui, eu vou pegar uma casa aqui. 4 pode dividir por 2? Pode. Qual o número que multiplica por 2 para dar 4? 2. Porque 2 que multiplica 2 dá 4. Sobrou o que do 4? Nada. Porque 4 para 4, nada. Desci o 5. Desci o 5 aqui. 5 dividido por 2 dá quanto? Qual o número que multiplica por 2 que dê 5? Se não der 5, que aproxima dele. 2 vezes 2 é 4. E 4 para 5 falta quanto? Falta 1. Certo? 3 não podia ser, porque se eu colocasse 3 vezes 2 é 6. E ultrapassar não pode. Pode chegar ao mesmo valor ou abaixo do valor. Então, 2 vezes 2 é 4. E 4 para 5 falta quanto? Falta 1. Beleza? Voltamos aqui, descemos o 5, agora vamos descer o 8. Desci o 8 ao lado do 1, formou quanto? Formou 18. E 18 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 9, pessoal.
Porque 9 vezes 2 são 18. 9 vezes 2 são 18. E 18 para 18 sobrou o quê? Sobrou nada. Tá aqui. Desce o 6. Tá aqui o 6. Desce o 6. E 6 dividido por 2 dá quanto? Qual o número que multiplica por 2 para dar 6? 3. 3 vezes 2, 6. Para 6 o quê? Nada. Falta alguma casa para descer? Não falta. Então a divisão de 4.586 por 2 dá 2.293. E outra coisa, gente, se vocês tiverem com dúvida aqui no resultado, para vocês tirarem a prova, você pega o quociente aqui, multiplica com 2, que vai chegar no 4.586, porque se não chegar, o resultado está errado. Na alternativa B, vamos aqui na alternativa B, o que pede a alternativa B? 6 dividido por 2 dá 3, porque 3 vezes 2 são 6, para 6 nada, certo? Desci o 2 agora, 2 dividido por 2 dá 1, porque 1 vezes 2 é 2, para 2 não sobra nada, certo? Preste atenção aqui agora, pessoal, eu vou descer quem? Eu desci o 2, eu agora vou descer o 1. Eu desci o 1, ficou 1. Pessoal, 1 pode dividir por 2? Não pode. Então preste atenção, pessoal. Sempre quando a gente descer o número que não puder dividir, você tem que ir no quociente e acrescentar um 0. Quando eu desci o 1, 1 não pôde dividir por 2, eu vim no quociente e acrescentei o 0. Lembrem bem disso, certo? Desci o 8 ao lado do 1. Ficou quanto agora? Ficou 18. Agora sim, não precisa colocar outro 0 lá, porque 18 pode dividir por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9, porque 9 vezes 2 são 18. E 18 para 18 o quê? Nada. Então tá aí, pessoal. 6.218 dividido por 2 dá 3.109. Se vocês quiserem tirar a prova, multipliquem por 2 e você vai ver que vai chegar nesse resultado. Beleza? Voltamos aqui na alternativa C. 4 dividido por 2 vai dar 2, porque 2 vezes 2 são 4. Sobrou o que do 4? Nada. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Desci o 0. Pessoal, eu desci o 0. E 0 pode dividir por 2? Não. Como 0 não pode dividir por 2, eu acrescentei um 0 no quociente. Está aqui o 0. Desci o 1. 1 também pode dividir por 2, pessoal? Não. Por que 1 não pode dividir por 2? Eu desci 1, não pode dividir, tornei a acrescentar um 0. É sempre assim, pessoal. Sempre que você descer um número que não puder dividir, você tem que acrescentar um 0. Aqui, ó, eu desci o 0, não pôde dividir, acrescentei esse 0 aqui no quociente. Desci o 1, não pôde dividir, acrescentei outro 0 no quociente. Agora eu tenho que descer outro número, desci o 2. Aqui agora formou 12. 12 tem como dividir por 2, que vai dar 6, porque 6 vezes 2 é 12, para 12 o que? Nada. Então tá aqui, 4.012 dividido por 2 vai dar 2.006. Tá vendo, pessoal? Quiser tirar a prova, foi como eu falei para vocês, vocês têm que pegar, multiplicar o quociente com o divisor e vai chegar no resultado lá. Beleza? Voltamos aqui. Na alternativa D. Na alternativa D, pessoal, nós temos 1.508 dividindo 3. 1 não pode dividir por 3, pede emprestado, fica 15. 15 que divide 3 dá 5, porque 5 vezes 3 é 15. Para 15 o que? Nada, não sobrou nada do 15. Desse número, qual o número que nós temos para descer aqui? O 0. E 0 pode dividir por 3, pessoal? Eu desci o 0, mas o 0 não pode dividir por 3. Eu tenho que vir no quociente e acrescentar o 0. Desço 8. 8 pode dividir por 3, pessoal? Pode. Qual o número que multiplica por 3 que dá 8? Se não der 8, o que mais aproxima? 3 vezes 3 daria 9. Ultrapassar não pode, então é 2. 2 vezes 3 é 6. E 6 para 8, 2. Então sobrou quem? 2. Tem mais alguma casa para descer? Não tem. Então esse é o dividendo, o 3 é o divisor, o 502 é o quociente e o 2 foi o que sobrou de resto. Aqui agora, pessoal, preste bem atenção. Vamos tirar a prova aqui para ver se nós chegamos nesse resultado aqui de 1.508. Como eu falei que para tirar a prova, nós pegamos o quê? Nós pegamos o quociente e multiplicamos com o divisor. Então, 502 está aqui, eu vou multiplicar por 3, que é o divisor. Vamos ver quanto é que fica. 3 vezes 2 é 6,
3 vezes nada é nada, porque qualquer número multiplicado por zero é zero, tá aqui. E 3 vezes 5 é 15, tá aqui 1506. Chegou no resultado aqui? Não, porque aqui é 1508. Mas você tem que entender, pessoal, que essa divisão ela não tá errada não. Por que que não tá? Porque você tem que entender que sobrou 2. Quando você multiplica o quociente com o divisor, que tenha o resto que não seja zero, você tem que somar com o resto. Qual for o resto aqui? 2. Então, eu tenho que pegar esse resultado, essa multiplicação, e somar com o resto, que é 2. Tá aqui. 6 mais 2 dá 8. Desci o 0, desci o 5 e desci o 1. Ficou quanto aqui? 1508. Quanto é que tem aqui? 1508. Então, o resultado está correto. Beleza? Você só não soma com o resto, pessoal. Você só não soma com o resto quando o resultado aqui é zero. Quando o resultado é zero, não precisa, que nesse caso aqui não precisou a gente somar com resto nenhum. Por quê? Porque o resto foi zero. Vamos aqui agora para multiplicação e divisão. Vamos para multiplicação e divisão com operações inversas. Vamos ver aqui como é que essas operações inversas. Olha só, eu coloquei aqui a alternativa A. Eu tenho aqui um número, esse 9 aqui já é a resposta, mas digamos, nós não temos um 9 aqui. Qual é o número que multiplica por 12? Qual é o número que multiplica por 12 para dar 108? Não precisa descobrir. Digamos, vou colocar aqui uma interrogação, vou tirar o 9. Nós não sabemos o número que está aqui. Qual é o número que nós multiplica por 12 para dar 108? Como nós não sabemos, pessoal, o que nós vamos fazer? Como aqui eu estou multiplicando um número que foi multiplicado por 12, que deu 108, para nós descobrir qual foi esse número, você pega o resultado e divide por 12. Só quando for multiplicação, você pega o resultado e divide por 12. Então tá aqui, 108 dividido por 12. 10 não pode dividir por 12, 108 dividido por 12. Qual o número que multiplica por 12 para dar 108? 9. Porque 9 vezes 12, pessoal, deixa eu ver aqui. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1 é 9, 1, 10, 108. Então tá aí, 9 vezes 12 dá 108, para 108 nada. Então, qual foi o número que multiplicou aqui por 12 que deu 108? Foi o 9. Então aqui, vocês vão colocar o 9. Sempre quando você tiver um número multiplicando o outro que você não sabe e já tem um resultado, tá multiplicando, você pega o resultado e faz dividir pelo número que tiver aqui. Você entendeu? Que nós descobre um número. Aqui eu coloquei o mesmo número. Agora é 9 que multiplicou por um número que deu 108. Como aqui também está multiplicando, nós também vamos descobrir esse número 12 aqui. Vou apagar, vamos colocar a interrogação. Você vê que nós tem como nós descobrir esse 12. Como está multiplicando por um número que nós não sabemos e o resultado deu 108, eu pego o resultado e faço a dividir. Por quem? Qual número que nós temos aqui? 9. Então está aqui. 10 dividido por 9 dá 1, que 1 vezes 9 é 9. Para 10 faltou 1, desci o 8, formou 18. 18 dividido por 9 dá quanto? Qual o número que multiplica por 9 que dá 18? 2, porque 2 vezes 9, 18. Para 18, nada. Então, 9 vezes quanto deu 108? 12. Então, aqui realmente é 12. Viu aí, pessoal? Como é tranquilo? Então, quando você está multiplicando um número que você não sabe por outro, e você já tem um resultado, basta dividir. Não importa que esse número venha primeiro ou depois. Esse número que veio depois, nós dividimos também. Esse aqui veio primeiro, dividimos também. Só quando for multiplicação. E quando for divisão, pessoal, olha o que acontece aqui. Eu tenho um número aqui, vou apagar aqui para vocês saberem como é que descobre ele. Eu vou tirar ele aqui. Eu tenho um número aqui, pessoal, que eu dividi por 45. Eu dividi por 45 e deu 8. Eu tenho um número que dividiu por 45 e deu 8. É como assim, pessoal? Você tem um número aqui que dividiu por 45, que deu quem? 8. O que eu falei para vocês, pessoal? Para nós descobrir aqui, ó, quando a gente tira a prova, igual aqui, ó, que eu coloquei, eu tenho 184 dividido por 8, que deu 23. Então, se eu multiplicar o quociente, que é o resultado, com 8, que é o divisor, eu chego no resultado quem? Do dividendo. Então, aqui eu tenho dividendo, nós vamos descobrir o dividendo, já que eu tenho um divisor, eu tenho aqui o divisor,
e eu tenho um quociente. O quociente, que é 8. Então, para descobrir o dividendo, pessoal, é só pegar 8 e multiplicar por 45, é o que eu fiz aqui, ó, 45 vezes 8. 8 vezes 5, 40, fica 0, vão 4. 8 vezes 4 é 32. 32 mais 4, 36. Então, quanto? 360. Então, aqui, pessoal, ó, foi 360 que dividiu por 45, que dá 8. Por quê? Porque quando você pegar aqui o número aqui, que é o dividendo, 360, dividir por 45, o resultado vai dar 8. Porque 8 vezes 45 vai dar 360. Beleza? Agora, pessoal, é uma coisa muito importante aqui. Aqui está dividindo, você fez uma multiplicação. Mas para descobrir o que? O dividendo. Isso aqui você só multiplica, pessoal, quando é divisão, para descobrir o dividendo. Para descobrir o dividendo. Mas nesse caso aqui, pessoal, é uma divisão. É uma divisão. Mas só que eu tenho um dividendo. O dividendo dividiu assim, pessoal, ó. 360. Dividiu por um número aqui que nós não sabemos. E o resultado deu 8. Agora nós precisamos descobrir esse número aqui. Como é que nós podemos fazer para descobrir esse número aqui, pessoal? Tudo bem que aqui é divisão, mas nesse caso, pessoal, para nós descobrir o divisor, nós não podemos multiplicar. Porque se eu multiplicar o 360 com 8, eu vou descobrir um número bem maior do que 360. Isso não existe. Como é que você vai dividir o número menor pelo número maior para dar 8? Isso aí não tem como. Então, viemos aqui. Quando você tem um dividendo, pessoal, para descobrir o divisor, você pega o dividendo e divide pelo quociente. Pega o dividendo e divide pelo quociente, que nós descobre o divisor. Então, vai ficar 360 que divide 8. 3 não pode dividir 8, fica 36. 36 que divide 8 dá 4, porque 5 vezes 8 dá 40. Ultrapassa 36, não pode. 4. 4 vezes 8 dá 32. E 32 para 36, falta quanto? Falta 4. Está aqui o 4, desci o 0. Formou quanto? 40. 40 dividido por 8 dá quanto? Dá 5. Porque 5 vezes 8 são 40. Para 40 sobrou o quê? Nada. Então está aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, dá 45. Porque é o mesmo 360, pessoal. Ó, é o mesmo 360 dividido por 45 que dá 8. Então, ó, pra você ver como é que é simples. Quando você tem o dividendo e não tem um divisor e já tem um quociente, para descobrir o divisor, você tem que dividir. Mas se for para descobrir o dividendo, você tem que pegar o quociente e multiplicar, certo? Com o divisor, que a gente chega no resultado do dividendo. Beleza? Então tá aqui uma explicação aí para vocês de divisão de números naturais. E depois aqui as operações inversas de multiplicação também e divisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, que eu farei novo vídeo para estar tirando as dúvidas. Que é um conteúdo de divisão, esse conteúdo aqui, muita gente tem dificuldade. Então, se você tem alguma pergunta e queira fazer, você pode fazer que eu faça um vídeo explicando detalhe por detalhe para vocês, para tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, aqueles alunos que não estão inscritos no canal, se inscrevam, gente. Porque vocês não podem perder esse acompanhamento aqui, não, ó. Porque imagina aí, nós iniciamos aqui com a divisão com uma casa, depois com duas, lá nós podemos ir para a terceira. Você não pegou esse primeiro vídeo, aí você pegou o segundo vídeo, aí vocês vai confundir mesmo, porque você não assistiu o primeiro, é por isso que vocês têm que estar inscritos no canal, beleza? E até nosso próximo vídeo aula aí, pessoal.